Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu pai, Jorge Cury. E tenho também novamente com a gente o Rafael e o Lucas. Vou pedir para os nossos convidados se apresentarem para a gente falar sobre um tema muito importante, a relação da nutrição e da prevenção do câncer coloretal. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa discussão importante, né? Extremamente atual e com certeza com um futuro incrível, que é a discussão da alimentação saudável, da nutrição. Eu diria tanto na prevenção como também em todo o acompanhamento do paciente oncológico, né? Eu acho que a alimentação tem um papel fundamental tanto na prevenção como também no tratamento em todas as fases, né? E cada vez mais nós descobrimos novidades interessantíssimas sobre isso, né? Não é fácil mudar hábitos, mas seguramente nós temos que associar essa satisfação incrível da alimentação, né, desde sempre, com talvez um aperfeiçoamento culinário e nutricional que realmente convenha para a saúde da população, né? Eu sou o atual coordenador da DRS, eu sou médico assistente da cirurgia do trauma da Unicamp, sou especialista em terapia nutricional e cirurgião geral. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, né? Eu sou Rafael Fontolan, sou cirurgião do aparelho digestivo e atuo na área de cirurgia hepatobiliopancreática e robótica aqui em Campinas e São Paulo, em diversos hospitais do setor privado. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Débora, eu sou Lucas, sou cirurgião oncológico, atuo principalmente na área de Jundiaí e Campinas também. Legal, pessoal. Então, assim, para uma breve introdução, né? Esse tema é muito pertinente para mim, porque meu pai se formou aí como nutrólogo e cirurgião de aparelho digestivo e sempre me trouxe a importância da alimentação em relação à saúde. E hoje, como oncologista, eu vejo o impacto direto disso nos meus pacientes. Eu sou nutróloga também e eu percebo a diferença que a gente tem de desfechos mesmo dos nossos pacientes quando a gente tem um acompanhamento nutricional adequado. As Nutris, adoro trabalhar com elas em parceria. A gente realmente busca alinhar sempre esse suporte multidisciplinar para os pacientes. Não só, né, no sentido da prevenção, que isso sem dúvida a gente vai falar bastante, mas no sentido de ter um tratamento, né, mais adequado, onde o paciente tem uma melhor tolerância ao tratamento. Muitas vezes a gente consegue ter uma diminuição até de toxicidades de tratamento sistêmico. A gente consegue ter um desfecho cirúrgico mais adequado quando o paciente está bem nutrido. E a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente, a importância da prevenção com o Dr. Jorge aí. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu acho que esse tema é super interessante realmente, importante, que é como é que nós podemos abordar, chamar de alimentação saudável, né? Isso, obviamente, é interessante para a oncologia, para a prevenção oncológica, mas também para uma série de doenças, né? O que a gente precisa entender é que certos alimentos, e talvez até a falta de algumas coisas como atividade física, favorece a inflamação, né? Isso tem um papel importante tanto na doença oncológica como, por exemplo, na doença cardiovascular, né? A gente sabe a importância fundamental dessa associação benéfica, né, extremamente benéfica da alimentação saudável e da atividade física. E assim como o contrário disso, né, uma alimentação inadequada, podemos aqui já começar a dizer, com falta de fibra, com muita carne vermelha, ultraprocessados, excesso de álcool, excesso, né? Sim. Dizem que um pouquinho faz bem. Esse é outro tema polêmico. Agora, cigarro não, nem um pouquinho, se possível, né? Quanto menos melhor, se possível não, melhor também, né? E tem também, particularmente, a falta de alguns alimentos acaba sendo uma questão importante na alimentação, no sentido da gente ter aqueles que são os antioxidantes, né? Então, a presença de vitaminas, oligoelementos e outros alimentos que, de uma certa maneira, inibem alguns alimentos, vamos chamar assim, alguns elementos tóxicos que tem nos alimentos, é extremamente interessante.
Então, alimentação mista, né, como a gente costuma dizer, multicolorida. Frutas, vegetais, muita fibra. Essa mistura, né, ela frequentemente é associada também com essa riqueza também de vitaminas, oligoelementos, minerais, né, e associado também com os outros alimentos que são fundamentais, os macronutrientes, né, a proteína, o carboidrato, aí precisa ver o tipo deles, né? E preferencialmente os grãos integrais, né? Exatamente. Os grãos integrais, eles são muito favorecidos em termos do benefício nessa alimentação que podemos chamar de saudável, né? Acho que um ponto interessante em relação a isso, né, as fibras, é que elas o seu consumo esteja atrelado à hidratação, à ingestão adequada de água. Sim. Porque um ponto importante é a manutenção do hábito intestinal regular. Então, para a gente ter um bolo fecal adequado, a gente ter um bom hábito intestinal, precisa realmente que o paciente esteja consumindo um volume adequado de água para que ele tenha esse fluxo intestinal adequado, certo? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante na prevenção, né, do câncer. E aí, sem preconceitos, né, mas, obviamente, nós temos que dizer que a obesidade é uma doença. Né? Uma doença no sentido, novamente, da doença cardiovascular e muito na doença oncológica também. Né? E não só, né? Eu acho que tem outras coisas que vêm associadamente com a obesidade, o sedentarismo. Qual que é pior, né? A obesidade ou o sedentarismo? Ou os dois? Seguramente os dois, mas talvez o sedentarismo pior tem sido dito. E a né? consequência disso na questão, por exemplo, da gordura hepática. Sim. A doença hepática gordurosa não associada ao álcool, que vem por alimentação incorreta, obesidade, sobrepeso. E esse paciente a gente tem que pensar que ele vai fazer uma químio. Sim. E a químio é tóxica para o fígado. Sim. Como vai ficar o fígado desse paciente que já está sofrendo de uma condição hepática prévia? Vai ter aumento das transaminases. Então, até uma dúvida que eu gostaria de tirar com o senhor, Dr. Jorge. Se existe algum tipo de alimento que o senhor sugere que seja benéfico na questão do paciente fazendo uma quimioterapia que tem uma esteatose hepática, um sobrepeso. O que o senhor considera assim que seja o padrão ideal de alimentação desse paciente em específico? Então, o paciente que tem quimioterapia, normalmente ele tem também vários efeitos colaterais, né? Como náusea, vômito, diarreia, cólicas, né? Então, eu acho que, novamente, a alimentação saudável, pobre em gordura, porque se ele já tem tendência à diarreia, se der gordura, ele vai ter mais diarreia ainda. Né? Então, pobre em gordura, a gente pode até escolher um pouquinho o tipo de lipídio, né? Tem então, aqueles chamados lipídios não inflamatórios, né? Que você pode encontrar em vários tipos de alimento, ou até junto com as fibras também, né? Então, carnes magras, verduras, frutas, legumes, né? Carboidrato não branco, né? Não branco. Os integrais, Perfeito. Eu acho que eles são extremamente interessantes porque casam as duas coisas, né? Eu acho que isso acaba sendo bastante interessante. Agora, a gente não pode negar a importância hoje de alguns suplementos, né? Que eles já têm dentro da sua composição uma facilitação, talvez, digestiva e também uma riqueza de nutrientes, tanto dos macro como dos micronutrientes, né? Nós temos, inclusive, isso no pré-operatório, no jejum abreviado, por exemplo, que pode ser muito bem utilizado e que é interessante também nesses pacientes que têm esse tipo de efeitos colaterais durante os tratamentos coadjuvantes para a doença oncológica, né? Então, podemos até brincar do soro caseiro, né? Que é um pouquinho isso, mas os cristalóides associados às vezes até com aminoácidos, né? Eles acabam em algum momento do tratamento dessas doenças oncológicas, no combate a esses efeitos colaterais, sendo bastante interessante. Nós não podemos jamais esquecer da proteína, né? Ótimo. Ninguém vive. Eu estava aqui me coçando para falar da proteína. Ninguém vive sem proteína. Então, encontrar uma forma facilitada da recepção da proteína é fundamental, né? E, obviamente, que uma pessoa com esse nível de efeitos colaterais, ele tem
uma dificuldade realmente da ingesta de alimentos assim, sólidos, de uma Da absorção densidade também, maior. né? da absorção, sim. Por exemplo, um paciente que tem uma lesão de pâncreas, de via biliar, de estômago, ele vai ter uma dificuldade de conseguir digerir uma proteína complexa, né? Sim. Então, Uma coisa que é bastante comum no consultório é o paciente falar, doutora, eu preciso tomar a vitamina. E o que eu falo muito para os meus pacientes é a sua vitamina é a proteína. Então, assim, a gente precisa evitar a desnutrição. Então, isso está diretamente relacionado com a imunidade. Então, é importante eles fazerem essa ligação, que não é necessariamente um polivitamínico, que ou vai ter muito pouco e não vai repor algo, uma necessidade maior quando há uma deficiência, ou, eventualmente, o paciente nem precisa daquela reposição de uma vitamina específica. O que ele precisa é um aporte proteico adequado para manter massa muscular adequada e, dessa forma, ter uma melhor tolerância ao tratamento, né? Essa é uma questão interessante também, e pode ser discutida, inclusive, associada com atividade física. Perfeito. Tem uma novidade bastante interessante, a gente tinha uma ideia até de manter uma atividade física moderada durante o tratamento coadjuvante. Hoje está se indicando o tratamento, atividade física vigorosa. Sim. Isso é uma questão interessante. Que é o HIIT que eles chamam, né, doutor? Que independente da intensidade que o paciente possa realizar a atividade, seja extenuante para ele, né? Sim. Sim. E isso é muito legal para trazer essa discussão para a gente, como a gente prepara os pacientes para a cirurgia, né? Sim. E é interessante que também a atividade física e uma alimentação saudável, elas melhoram muito a questão emocional do paciente, o mental, vamos chamar assim, né? Porque esses pacientes, frequentemente, eles ficam depressivos, né? Apáticos, depressivos. E a atividade física, conjuntamente com o suporte nutricional, né? A terapia nutricional, eles ajudam tanto na manutenção do estado nutricional e imunológico do paciente, como também melhora o bem-estar com a liberação de endorfinas, etc., que faz muito bem para o paciente. Não é fácil, às vezes, manter o moral, né? Manter o bom astral desses pacientes fazendo tratamento coadjuvante. É lógico que isso é uma coisa muito individual também. Você tem pacientes que, incrivelmente, eles se mantêm bem sempre, né? É impressionante isso. Talvez seja uma tendência realmente pessoal. O estado espiritual do paciente oncológico. Mas a gente que faz percebe, diferença. essa questão da espiritualidade a gente percebe mesmo, independente de qual seja. Com certeza. O paciente que tem uma espiritualidade mais desenvolvida, ele tende a ter formas de ressignificar aquele processo de adoecimento. Ele entende aquilo, de certa forma, como algo um pouco mais natural, né? A gente sabe que todo mundo vai ter alguma coisa nessa vida. Então, assim, eu acho que é muito importante salientar que a alimentação saudável, a atividade física estão relacionados tanto com a prevenção como com o período todo de tratamento, onde a gente consegue evitar, diminuir a chance de câncer de um paciente e a gente consegue melhorar a sua tolerância. Então, acho muito importante entender que faz parte de toda a jornada, né? E aí é importante também que os profissionais envolvidos no cuidado desse paciente salientem essa importância, desde ali o cirurgião que recebe o paciente no consultório para fazer o diagnóstico, o nutricionista que vai acompanhar esse paciente durante o tratamento, eventualmente o oncologista que vai seguir esse paciente ali de perto, né? Muitas vezes ter um acompanhamento próximo durante todo o tratamento. E é importante que todos os profissionais da saúde estejam realmente informados, né, e qualificados para orientar os pacientes em relação a isso. Eu acho que isso que você falou é perfeito, Débora. Assim, a visão do cirurgião, não nutrólogo, vocês me complementem aí se faltar alguma coisa que eu vou falar, mas assim, né? A nutrição é super importante no cuidado pré-operatório do paciente. Sim. Como a gente vai preparar o paciente, não só a parte nutricional, mas também imunológica do paciente para ele se preparar para a cirurgia. Após o ato cirúrgico, e essa é mais próxima, a gente se basear na realimentação precoce. Aí a gente tem os maiores expoentes aí, o Acerto aqui no Brasil, o Eras, o europeu, que ele reforça para a gente a todo momento, quanto antes você conseguir reintroduzir a dieta para o paciente, ele vai melhorar. E num terceiro momento, que seja para o paciente quando ele vai voltar, que a gente fala do comfort food, né? Assim, o quanto de ganho o paciente não tem daquela comida que ele vai fazer, que é da casa dele, que
envolve uma parte emocional que a gente não consegue contabilizar, e também o paciente que já está num caráter eventualmente paliativo ou tudo, quanto àquela comida e as lembranças que aquela comida traz, sensações e tudo de outros momentos, podem ser benéficas para o paciente, né? Então, a gente pode ver que a parte alimentar em todos os estágios, mesmo do cirurgião, que normalmente a pessoa mais fria ali, tem que estar incorporada nele para usar essa parte para o paciente também, né? Que vai ser super importante, né? E como a gente está acostumado a lidar com diversas abordagens dos pacientes, em termos, né, de receber um paciente de um cirurgião, eventualmente a gente percebe que o paciente que ele já vem bem nutrido, que ele já está sabendo da importância, é muito mais fácil a gente dar continuidade a esse trabalho no consultório. Então, assim, já é uma demanda da família, e a família gosta de se envolver também com esse tipo de cuidado, né? A gente sabe da simbologia da alimentação, está muitas vezes relacionada a uma sensação de que é um carinho que a família está oferecendo para o paciente, é um ato de amor cozinhar para um ente que está em um processo aí de adoecimento. Então, tem toda essa simbologia que é muito interessante também, e isso muitas vezes é uma forma de unir os familiares. Com certeza. Então, sempre tem, às vezes, aquela acompanhante que gosta de ficar no final, pede uma receita, fala, olha, o que eu posso fazer para ele? Eu gostaria de ajudar um pouco mais. Então, acho importante a gente se apegar a essas questões emocionais também, desenvolver essa espiritualidade do paciente, esse senso de união entre a equipe, entre a família, colocar todo mundo na jogada mesmo do tratamento. Você tocou num ponto que acho que é importante, essa questão dos relacionamentos, né, os bons relacionamentos, amigos, né, e a família, Sim. que é a maior proximidade de relacionamento, são fundamentais, né, junto com a espiritualidade. Então, alimentação saudável, né, eventualmente artificial em alguns momentos. Sim. Em algum momento, o paciente oncológico ele não vai conseguir comer. Sim, com certeza. A gente tem que reconhecer isso. Não é o ideal. O ideal é você poder realmente fazer alimentação natural, via oral, né? Ele sentir o paladar, etc. Agora, em alguns momentos da evolução, seja até no pré-operatório, num paciente até obstruído, por exemplo, né? E seja no pós-operatório, até numa complicação pós-operatória, né? Que ele pode precisar tanto da nutrição enteral como da parenteral, elas são fundamentais, pelo menos em alguns momentos, né? De transição, e na doença oncológica, e isso, obviamente, é muito presente também, né? A gente poderia, eventualmente, falar até de quantidades, né? Mas isso é muito circunstancial do momento que o paciente está. Com certeza, né? doutor. A gente pode pensar aí, em termos da proteína, 1 grama por quilo por dia, né, no paciente adulto, que, obviamente, ela pode ser multiplicada dependendo do grau de estresse, né, tanto cirúrgico como do tratamento coadjuvante. Estresse catabólico que esse paciente está encontrando durante o pós-operatório. Cirurgia é um trauma, né? O que o senhor acha da opinião sobre, por exemplo, uma coisa que eu costumo usar muito nos pacientes que eu opero de pâncreas, de via biliar, que eles vêm muito debilitados do ponto de vista proteico. E dos de câncer gástrico também, mas mais comumente ainda pâncreas. A suplementação de albumina via oral no pré-operatório e no pós-operatório é uma coisa que eu considero assim que, particularmente, ajuda bastante esses pacientes. A proteína é essa é uma questão interessante. Eu acho que a suplementação proteica é fundamental para o paciente oncológico, né? A questão é talvez ver como que ele vai conseguir ter essa absorção, né? A albumina endovenosa não tem muito sentido, né? A não ser em punção de ascites superrefratárias, etc. Mas no oncológico, acho que nem teria sentido. Mas a albumina via oral, e aí você pode falar do ovo, né? Aliás, o suspiro, né, doutor? Suspiro que é a clara e o açúcar. O ovo realmente é um alimento muito rico em termos de quantidade e de qualidade de proteína, né? E de gordura também, né? Gordura também, é um tipo de gordura favorável. E às vezes é mais palatável para o paciente que está em tratamento do que um pedaço de carne, algo mais sólido. Sim. Se tanto pode prover como suplementos, né? Proteicos, calóricos, né? Onde você tem caloria e proteína, e talvez até os outros micronutrientes também, como você pode prover em termos do preparo de uma alimentação, né? Particularmente na transição
Pós-operatório, alguma coisa discreta ali que a pessoa vai tomando. Agora, precisamos tomar cuidado com esse pouquinho, né? Água, chá e gelatina é bom no primeiro dia, né? Mas depois precisamos ter alguma coisa mais consistente, né? Por isso que eu falei desses suplementos do jejum abreviado, que tem aminoácidos também, que podem eventualmente ser usados, inclusive, no pós-operatório. Hoje está se falando, inclusive, do jejum abreviado, até da nutrição no pós-operatório imediato, na própria recuperação anestésica. É interessante isso. Uhum. É lógico, nós precisamos tomar cuidado com os exageros, né? Nós não podemos colocar alimento na boca de alguém que pode ter uma broncoaspiração, né? Sim. Se o paciente está anestesiado ainda, não tem sentido fazer esse tipo de coisa. Mas, precocemente, tanto no jejum prévio, né, pré-operatório, 2, eventualmente 3 horas com aminoácido, como no pós-operatório precoce, né, dependendo, obviamente, do tipo de cirurgia, o problema encontrado, né? Você tocou bem, Rafael, essa questão de algumas neoplasias, realmente elas são associadas com um grau de desnutrição muito mais intenso, né? Enquanto a neoplasia de colo, ela é menos hipermetabólica, vamos chamar assim, menos consumptiva, né? A de pâncreas, de estômago, etc., elas promovem um catabolismo realmente muito impressionante. Muitas vezes o paciente chega extremamente desnutrido no pré-operatório. Uma outra coisa que tem alguma polêmica é o quanto que eu tento fazer a nutrição pré-operatória num paciente como esse, que é um doente oncológico. Eu vou nutrir o paciente, mas eu vou nutrir a neoplasia também, né? Então é um pouco polêmico isso. Então, talvez a nutrição pré-operatória prolongada em oncologia talvez não seja o ideal, mas eu também não posso ficar operando, propondo uma cirurgia de grande porte num paciente com albumina menor que 2,8. Eu acho não que conveniente. Um dado importante para a gente trazer, para quantificar um pouco esse cenário que a gente está discutindo. De 30% a 80% dos pacientes oncológicos têm um quadro de desnutrição. E é importante saber que muitas vezes os pacientes vão falecer disso. Então, eles podem, eventualmente, estarem curados do câncer. E, às vezes, por uma complicação cirúrgica, então, por exemplo, no câncer coloretal, né? Às vezes o paciente tem uma síndrome do intestino curto, tem um problema de absorção e, eventualmente, pode acabar evoluindo, vindo a falecer por desnutrição mesmo, sendo que já foi ressecado o tumor e o paciente já não tem evidência de doença. E 30% dos pacientes oncológicos vêm a falecer mesmo por desnutrição. Então, é importante, porque muitas vezes isso acaba sendo subdiagnosticado. E aí, é importante salientar que, eventualmente, se o paciente já recebe esse diagnóstico numa fase onde ele já tem uma caquexia refratária, a gente não consegue reverter. Então, acontece mesmo, às vezes até por uma questão de acesso, né, por uma questão financeira. Às vezes o paciente fez todo um tratamento oncológico desafiador, perdeu o segmento, por exemplo, e entrou num quadro de desnutrição que não foi evidenciado pela equipe e pode vir a falecer disso, né? Às vezes pode fazer ali uma hipoglicemia, entrar num quadro de uma disfunção metabólica e vir a falecer disso. A sarcopenia num grau que ele não consiga mais deambular, Sim. se alimentar sozinho, perca funcionalidade. Sim. E até cai a questão do status de performance dele, prejudica demais. E a gente tem a obesidade sarcopênica, né? É exatamente esse ponto aí que eu ia Não, é muito tocar, importante. porque às vezes a gente associa a parte da desnutrição ao paciente que tem o IMC mais baixo, né? Assim, para a gente quantificar, usei o IMC. Mas às vezes tem o paciente com peso mais elevado, paciente obeso, e ele se apresenta desnutrido, né? Que é um desafio tão grande para a equipe quanto o paciente que é mais emagrecido, porque ele vai sofrer as mesmas consequências do paciente com pouco peso, mas às vezes se torna um desafio técnico para ser realizada a cirurgia. Vem mascarado. E às vezes é difícil explicar mesmo. Não, olha, ele está desnutrido. Não, mas como, doutor? Ele precisa fazer regime. Não, mas vamos lá. A gente precisa reeducar, né? A gente precisa adequar essa alimentação. Não vamos fazer uma restrição necessariamente. Alguns nutrientes a gente vai ter que até otimizar. Então, é importante que a gente saiba também dialogar, né? Porque o paciente, às vezes, ele vem com alguns estigmas. Poxa, mas eu fui obeso a minha vida inteira. Olha só, né? Então, a gente precisa entender que esses pacientes precisam estar em vigilância, né? Eles estão sob risco nutricional. Então, é importante que o profissional que acompanha esteja atento a isso. Eu acho que uma questão interessante aí, que vale a pena comentar também,
a gente falava em algum momento aí da quantidade de calorias, né? É lógico que a oferta proteica é fundamental. Eu tenho que associar calorias e proteína, e além dos micronutrientes. A proteína, eu tenho que de 1,2 até 2 gramas por quilo por dia no adulto, né? É uma quantidade bastante significativa e frequentemente descuidada, né? Frequentemente descuidada. A caloria, pelo contrário, e particularmente no pós-operatório imediato, o paciente muito hipermetabólico, eu não devo me preocupar em caloria excessiva, porque ele não aproveita bem, vai fazer hiperglicemia, né? Então, 25 a 30 calorias por quilo, seguramente nessa fase mais aguda, né, é suficiente. Então, não deve haver aquela preocupação, não, eu vou colocar uma quantidade de caloria absurda. Não, não é. Existe um desvio metabólico que seria mais favorável amenizar a quantidade de caloria, né, não ignorá-la, obviamente, né, 25 a 30 calorias talvez nessa fase, mais a proteína sempre otimizada, né? Estresse médio, talvez 1,5 grama por quilo por dia, né? Aí a gente tem que ver cada paciente, o seu perfil, peso ideal, etc., e tentar prover isso. E hoje a gente tem muitas fórmulas, né, que podem facilitar isso, além daquilo que é muito interessante também, a gastronomia hospitalar, né? Que acho que tem que garantir tanto essas quantidades adequadas dos nutrientes, como às vezes até considerar a cultura, que seja agradável ao paciente. Adequar as preferências. Hoje né? nós temos hospítais que têm chefes assinando o cardápio verdade, em São Paulo, inclusive. É interessante. É uma coisa interessante. Já usufruir, que é interessante. É bem interessante. Parece que está no restaurante. Eu, pessoalmente, fico muito contente de ver o quanto a alimentação saudável tem sido discutida. Eu acho que precisamos formar bons profissionais. A gente tem algumas questões que estão surgindo na mídia que acabam preocupando um pouco, porque, né, surgem algumas, eventualmente, falácias aí, e é muito complicado. Esses pacientes são muito frágeis e, às vezes, algumas promessas, né? Um alimento só que é a cura para tudo, que é a solução para tudo. A gente sabe que, na verdade, a alimentação balanceada e uma certa disciplina de uma constância ali de uma alimentação adequada, né? E não um alimento só que pode resolver todos os problemas. Fico muito contente com a presença de vocês para a gente poder debater esse tema, ainda mais com a presença do meu pai hoje e de colegas aí que respeito e gosto muito de trabalhar em parceria. E convidar o ouvinte para curtir aí o nosso podcast, acompanhar a gente nas redes sociais. E hoje a gente vai chegando ao fim. Se vocês tiverem alguma consideração final aí, fiquem à vontade. E muito obrigada pela presença de todos. Não, eu também agradeço, foi ótimo estar aqui, doutora Débora, doutor Lucas, doutor Rafael. Eu acho que esse é um tema, infelizmente, mas também infelizmente em termos das novas descobertas, né? Tanto dos tipos de câncer como o aumento da descoberta dos tipos de tratamento para eles, né? É impressionante isso, né? Hoje nós temos a imunoterapia, por exemplo. Aumentou-se muito os diagnósticos, mas também as opções de tratamento, né? Eu acho que a gente tem que escapar daquele mito, né? Não se discute, né? Parece que existe até um preconceito de discutir a doença. Acho que nós temos que encará-la devidamente e saber enfrentá-la, e acho que essas condições aí, tanto da nutrição, da atividade física, dos relacionamentos, da espiritualidade, né? Conjuntamente, né? Que é aquilo que traz bem-estar para qualquer paciente, né? Para o doente oncológico é muito mais marcante ainda. Maravilha, queria agradecer também a poder estar participando desse maravilhoso podcast aqui, é sempre um prazer. E salientar essa questão que o senhor falou, doutor Jorge. Uma das coisas da modernidade que veio a somar para nós podermos alimentar mais rápido e melhor nossos pacientes é a cirurgia minimamente invasiva. Verdade. Sem sombra de dúvidas. Verdade. Que a gente consegue dar, nem o doutor Hugo falou, uma alimentação mais precoce pelos novos protocolos. Isso é muito legal para o paciente, ajuda demais. Obrigado de novo aqui. E só reproduzindo uma fala que, normalmente, quando o paciente vai de alta, é muito comum a gente escutar como cirurgião, e agora, doutor, o que eu posso comer em casa? O que eu posso, o que eu não posso? E eu sempre falo para eles, assim, não se privar de nada, mas também evitar a todo custo o excesso. Não é momento de
de abusar de alguma coisa que gosta, às vezes alguma coisa que seja mais calórica, mas sabendo da alimentação, né, como algo multifatorial para o paciente, privar ele de, óbvio, né, quando não tem excessos, tudo ali, de uma coisa que vai fazer tão bem, eu acho que é sempre válido. Né? Acho que os colegas concordam aí comigo. E esse discurso eu sempre faço para eles. Não há necessidade de um rigor excessivo a ponto de se tornar uma paranoia, né? A alimentação tem que ser prazerosa. Isso, acho que é isso. Mas ela é importante que o excesso seja exceção, né? Que aquele alimento mais calórico seja exceção, deixa para uma festa, para um final de semana, e a rotina seja o mais balanceada possível, né? Isso é interessante. O paciente oncológico, como eu diria que quase todas altas complexidades hoje, especialidades com alta complexidade, elas exigem equipes multiprofissionais. Sim. Nós precisamos muito aprender a trabalhar bem, sintonizados, quase sincronizados em equipe, né? O médico, obviamente, é fundamental, mas todos os outros profissionais, aqui nós estamos falando da nutricionista, do farmacêutico, da enfermeira, até do psicólogo, né? Sim, falando de oncologia é fundamental. E do educador físico também. Educador físico. Que eu acredito que futuramente seria muito importante a gente ter a inserção de profissionais educadores físicos nas equipes de acompanhamento multidisciplinar dos pacientes oncológicos. Até para entender qual que é o limiar de atividade física adequado para cada um, para a gente realmente poder atingir níveis ótimos de atividade física para aquele indivíduo, que isso, sem dúvida, a literatura vem trazendo os benefícios, né? Os pacientes que fazem quimioterapia, muitas vezes, eles estão sob um risco cardiovascular maior. Então, é importante a gente entender que a gente vai ter uma gama aí de pacientes sobreviventes de câncer, justamente pelo avanço do diagnóstico, do tratamento. E esses pacientes merecem um cuidado, né, uma mudança de estilo de vida, um acompanhamento adequado em relação a essa atividade física, que deve ser, sim, vigorosa. Ele não tem indicação de ter uma restrição, né, em relação a isso. Quem sabe uma ideia para um próximo podcast aí, falar um pouquinho sobre isso. Sim. Pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço quem acompanhou até aqui e compartilhem aí o nosso podcast. Obrigada. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.